Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, Deus quer falar a cada um de nós. Nós precisamos cada dia descobrir a ação de Deus em nossas vidas. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a ação de Deus, os milagres que Deus realizou em minha vida. E nós precisamos aprender isso. E eu quero que você acompanhe esse vídeo, compartilhe, para que mais pessoas possam perceber que Deus atuou no passado, Ele atua no presente e Ele vai continuar atuando no futuro. Por isso, eu quero que você pense nessa frase: não terei medo quanto ao futuro, a menos de que eu me esqueça de como Deus me conduziu no passado. Eu preciso contar para você como Deus foi poderoso, bondoso, atuante em minha vida e transformou-me por completo, assim como Ele quer fazer com você. Deus é o mesmo. Olha o que Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós precisamos compreender isso, precisamos acreditar nisso. E agora nós vamos orar para abrirmos a palavra de Deus. Acompanhe conosco, ore conosco nesse instante. Amado Deus, eis-nos aqui, Senhor, para testemunhar de Ti, para exaltar o Teu nome, porque o Senhor tem sido bondoso comigo. Obrigado, louvado seja o Teu nome, que o Santo e Bom Espírito nos faça compreender e que Teu nome seja exaltado para a honra e glória de Ti. Nós te oramos por Jesus. Amém. Queridos, eu quero só começar lendo com você aqui Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, verso 1, diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, o capítulo 12, logo no início, está fazendo uma referência ao capítulo 11, que é a galeria da fé. Pela fé, Abraão; pela fé, Moisés; pela fé, Enoque; pela fé, ou seja, vem falando dos heróis da fé, daqueles homens que testemunharam de Deus. E aqui o verso diz: agora nós que estamos rodeados a tão grande de testemunhas, olha, nós precisamos nos desembaraçar, precisamos nos soltar do pecado que nos assedia, nos assegura. Pronto, nós precisamos abandonar o mundo, precisamos renunciar a tudo que nos segura nesse mundo, porque nós devemos ser testemunhas do poder de Deus atuante em nossas vidas. Nós precisamos disso. Então, por isso que eu vou conversar com você um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre a minha história. E aí, para você ter uma ideia, vamos aqui, ó, vamos em Marcos capítulo 5, Marcos 5. Olha aqui, que mensagem que Deus traz e nós precisamos exaltar o nome de Deus. Marcos capítulo 5, verso 19. Marcos 5, 19, é quando Jesus libertou, curou, fez um milagre extraordinário na vida daquele endemoniado gadareno. E aí ele pediu para seguir Jesus, para ir com Jesus. Olha o que Jesus disse para ele. E aí nós precisamos aprender. Capítulo 5, verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, porque ele pediu no verso 12: ao entrar Jesus no barco, suplicava o que fora endemoniado que eu deixasse estar com ele. Olha o que Jesus disse no verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar os milagres, o como Deus o transformou em Decápolis, que era em 10 cidades. Tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Aqui está o segredo. Deus espera que eu e você possamos testemunhar da ação poderosa de Deus em nossas vidas. Aí agora eu quero perguntar para você: quem era você? Quem era cada um de nós? Quem eu era?
Aí tem até uma música de Lázaro que diz: quem era eu, escravo do pecado, e Cristo nos libertou. Eu também, assim como muitas pessoas, foram escravas do pecado, assim como esse homem que foi alcançado pelo poder milagroso de Deus, esse endemoniado gadareno, e agora ele pede para estar com Jesus. Jesus diz: não, você precisa ir para essas 10 cidades, que é Decápolis, e contar o que Deus fez por você. Sabe, nós precisamos testemunhar do poder de Deus em nossas vidas. Então agora, quem era eu? Primeiro, eu sou de uma família pobre, da zona rural aqui de Jaguaquara, de uma cidade do interior da Bahia, e no meu povoado, que é da zona rural, eu fui à escola a primeira vez aos 10 anos, depois só aos 13, e aí quando eu cheguei aos 21 anos de idade, eu era semi-analfabeto, eu estava na 6ª série, mas não sabia ler, não sabia nada. E aí, quando aos 21 anos de idade eu conheci a Deus, ao conhecer a Deus eu percebi e compreendi que Deus, assim como chamou os discípulos, quase todos, sem nenhuma qualificação, eles eram pescadores, mas eles passaram 3 anos e meio com Deus, fazendo um intensivão, e o que aconteceu? Aqueles homens se tornaram uma das melhores classes de pensadores. Então, envolver-se com Deus e com a sua palavra, a palavra transforma. Então aí eu comecei a estudar, comecei a buscar, e o livro que até hoje é o livro que eu mais estudo é a Bíblia. Para você ter ideia, eu sou cristão, vai completar 30 anos no próximo ano, e eu já li a Bíblia, estudo a Bíblia, já li a Bíblia completa mais de 30 vezes. Todo ano eu leio a Bíblia, e às vezes eu leio a Bíblia em 6 meses. Por quê? Porque eu quero passar tempo com a palavra, é porque a palavra é que transforma. Porque nós entendemos, diz Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé nós compreendemos que o universo, ou entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de sorte que tudo que existe foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que se vê foi pela palavra. Então a palavra transforma. E aí eu comecei a me envolver com a palavra. Aí o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar, estudar, aí fui para São Paulo, fiz o vestibular e consegui passar na faculdade de fisioterapia. A partir disso aí, as dificuldades foram tamanha. Eu e minha esposa já éramos casados, e aí nós, para sobrevivermos lá, nós fabricávamos pães integral e vendíamos. Era um desafio, a gente não tinha recurso, mas Deus foi abrindo. Para você ter uma ideia, eu não tinha como pagar o curso naquela época, há quase 20 anos atrás. Sabe o que acontece? Era 20 anos realmente, a gente começou em 2002 o curso, há 20 anos, 21 anos atrás, eu não tinha. Deus providenciou milagrosamente um dos diretores do Citibanco, um homem usado por Deus chamado Seu Angelim, e ele pagou o meu curso todo. Depois a minha esposa também entrou na faculdade, e aí juntos agora estudamos, mas a gente não tinha recurso, mas Deus foi abrindo. A gente trabalhava duro com pão, e o pão que nós vendíamos em todos os 4 campos da universidade, a Unisa, Universidade de Santo Amaro. O que acontece? Aí quando eu terminei o curso, minha esposa ainda estava cursando psicologia, eu queria fazer mestrado. E agora, como fazer? Aí uma pessoa que comprava pão e conhecia Dr. Milton Afonso, é um homem que é usado por Deus, tem ajudado muitos estudantes, muitos jovens, e ele era o dono dessa universidade. Ele foi o dono também da Golden Cross, sabe, um grande plano de saúde. É um homem que Deus tem abençoado com recursos. Aí nós conhecemos ele lá na universidade e presenteamos ele com um pão. Ele então, aí quando ele recebeu o pão, eu conversei com ele e expliquei a nossa realidade, o que estávamos ali e que precisávamos, minha esposa, ter uma dívida que a gente havia adquirido, perdoada, e estudar psicologia, e eu precisava fazer um mestrado em materno infantil lá na universidade, que a mensalidade era R$ 1.050 naquela época, há 20 anos atrás, 21 anos atrás. E aí agora, o que acontece? Ele então pediu para que a gente escrevesse uma carta. Minha esposa escreveu a carta,
foi para o Rio de Janeiro, para o endereço, e aí 3 dias depois ele mandou um comunicado, porque Deus atuou na vida desse homem, para que minha esposa pudesse receber 100% da bolsa, ter a dívida que ela tinha adquirido perdoada, e que eu também tivesse 100% de bolsa para fazer o mestrado. Ou seja, quem faz isso é Deus. Aí, o que acontece quando nós terminamos o curso, agora lá, era 2009, já voltamos para aqui. Eu era fisioterapeuta, mestre em saúde pública e minha esposa psicóloga. Voltamos para a nossa cidade de Jaguaquara, mas não tínhamos nada, não conhecíamos ninguém. Aí quando chegamos aqui, Deus foi atuando milagrosamente, abrindo os caminhos. Minha esposa começou a trabalhar na prefeitura, aí em seguida eu comecei a trabalhar, aí eu abri um consultório muito pequeno ali na região, no centro, na Pax Internacional, em frente à delegacia. E aí a gente agradece porque Deus vai usando pessoas milagrosamente. Em seguida, em frente ao fórum, eu montei uma clínica também pequena. Aí, 1 ano depois, pelo poder de Deus, nós compramos uma casa velha, né? Antiga aqui na Muritiba. E aí nós demolimos e construímos. Hoje, pela graça de Deus, temos uma clínica, temos um prédio. A gente pode ajudar muitas pessoas. Hoje existe uma equipe toda que atende conosco, ortopedista, endocrinologista, otorrino, neurologista. Nós temos cardiologista, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogo, psiquiatra, ou seja, uma equipe toda que atende, laboratórios, odontologia, ou seja, é uma equipe toda que atende conosco. Quem fez isso? Deus. Quem eu era? Escravo do pecado, mas Deus me libertou. Eu era um jovem sem perspectiva, na zona rural, mas quando eu encontrei a palavra, o poder de Deus entrou na minha vida e foi me transformando, e Deus foi abrindo as portas e realizando os milagres. Então, queridos, Deus é o mesmo, Ele quer realizar proezas, milagres na nossa vida, mas para que nós possamos testemunhar de Deus, porque eu continuo, desde conhecer a verdade, continuo testemunhando de Deus para todas as pessoas, e Deus tem me ajudado. Então Deus quer fazer os milagres. Se Deus não entra na minha vida, quem eu era? Eu estaria ainda escravo do pecado, mas Deus me libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos, você precisa acreditar em Deus, ter a certeza de que Ele vai estar do seu lado, dando as vitórias que você precisa. Você quer ser transformado pelo poder de Deus? Então se envolva com a palavra, se envolva com Deus, permita que o poder de Deus transforme a sua vida, porque esse é o maior milagre, é o milagre da transformação de uma pessoa. Não é um milagre físico ou cura física, isso também o é, mas o maior milagre é o milagre da transformação da vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus possa atuar na sua vida para que você confie nele plenamente. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela tem o poder de transformar a cada um de nós, e eu estou aqui testemunhando de ti, do poder que o Senhor atuou em minha vida. Abençoe os teus filhos, por Jesus. Amém.